Bem-vindos, galera. Bem-vindos ao webinar da Iniciativa Z. Eu sou o Rafael e hoje temos dois convidados especiais para falar de DevOps no mundo de mainframe. Antes disso, se você ainda não conhece a Iniciativa Z, nós somos uma comunidade de mainframers para mainframers. Seja você um especialista com mais de 30 anos de plataforma, ou um aluno de faculdade dando os primeiros passos com a tecnologia. Então, aqui é o lugar para você ficar por dentro de tudo relacionado a Z. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, não deixe de se inscrever. O link é bem simples, github.com/iniciativa-Z. E, fica aí a dica para o pessoal, a gente, essa semana, está quase chegando em 4.000 inscritos. Então, assim, essa questão de falar de mainframe tem gerado bastante interesse. Se você ainda não está na plataforma, dá uma olhada, se inscreve lá para a gente continuar batendo esse papo. Voltando ao tema de hoje, nós temos o Rodrigo Suave e o Anderson Pedraza aqui para a gente conversar sobre DevOps em Z. Acho que, primeiro de tudo, senhores, obrigado, bem-vindos. Tá? Obrigado pela participação de vocês hoje. E acho que nada melhor do que vocês se apresentarem. Rodrigo, o que você faz aqui na IBM? Consegue contar para a gente um pouquinho? Claro, Rafael. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui para expor um pouco do que a gente tem feito aqui de DevOps para a Iniciativa Z, no IBM. Meu nome é Rodrigo Suave. Eu trabalho, o nome do cargo é aquela sopa de letrinha, né? Cada lugar é um pouco diferente, mas na risca é Solution Sales Manager para Linux One, para New Customer Acquisition, então são aquisição de novos clientes. E eu vim de mercado, trabalhei em fintech, startup, em empresas integradoras de soluções e clientes finais. Eu tenho uma experiência grande nessa parte de DevOps e Cloud. E minha função aqui são conseguir novos clientes para o Linux One, dando toda a parte de solução Cloud, DevOps, e meu foco de contratação foi segurança e blockchain também. Então, é uma função que tem um pouco de estratégia, de vendas, mas muito fincado ainda no conhecimento técnico. Você tem que fazer webinars como esse, tem que fazer workshops, tem que fazer treinamentos e demonstrações e provas de conceito e tudo mais. É isso aí. Legal. Legal, cara, legal. Você vai contribuir bastante aqui com a conversa de hoje. E você, Pedraza, acho que você está, diferente do Rodrigo, você está um pouquinho mais tempo na IBM, né? O que você faz aqui? Você conta pra gente. Rafael, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que estão conosco. Eu estou na IBM há 10 anos, entrei também com um papel parecido com o Rodrigo, fazendo pré-venda de software para mainframe. No começo eu estava mais próximo de Ops, mais próximo do pessoal de infraestrutura, com monitoração do mainframe, automação, schedulagem, e de uns anos para cá, esse assunto de DevOps, inclusive no mainframe, ficou bastante ativo, despertou bastante interesse em várias iniciativas nos nossos clientes. Então, já há uns 5 anos eu tenho atuado bem dedicado a DevOps em mainframe. Legal, bacana. Acho que DevOps é um termo que no nosso dia a dia a gente tem ouvido bastante, faz parte de tudo que a gente faz. Mas acho que para a gente começar e balizar a nossa conversa de hoje, eu queria começar falando e explicando o que é esse negócio. Que treco é esse de DevOps? Rodrigo, você quer dar uma dica para a gente aí? Como que a gente interpreta? O que é esse negócio? Por que está todo mundo falando disso? Legal. Primeiro de tudo, assim, minha opinião, acho que muita gente aqui do mercado tem colocado isso fortemente, que DevOps não é uma role, não é uma função, é uma cultura, né? Então, o nome é simplesmente batizar o nome pela junção das palavras desenvolvimento e operações, developer e operation, né?
porque é uma prática de engenharia de software que tem hoje o intuito de unificar o desenvolvimento de software e as operações de software. O que a gente pode comentar sobre isso? De alguns anos para cá, vamos dizer que questão de 2019, vamos dizer, 10 anos para cá, toda essa parte de cloud computing tem ficado muito presente, muito forte nas empresas, nas corporações, nas startups. E com isso, o jeito de você criar infraestrutura teve uma mudança forte com relação àquilo que a gente tinha antigamente, de legado, que era toda a instalação da parte computacional, de rede, de storage e tudo mais. Se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vê que os desenvolvedores de software já tinham uma cultura assim, já um pouco diferenciada. Quando a gente fala de DevOps, a gente remete à cabeça o Agile e a gente remete a desenvolvimento. Então, o que acontecia? Os desenvolvedores faziam todos os testes, desenvolviam fazendo a máquina dele, e aí passava para o time de operações para poder provisionar aquilo, porque precisa de storage, precisa de máquina, de processamento, precisa de rede. E isso dava um conflito grande entre os silos. Então, basicamente, como está aqui no meu slide, é um aperto de mão forte entre os times de desenvolvimento e operações de TI. Para não prolongar muito, vou falar o seguinte, em resumo, o DevOps, ele é um desenvolvedor, só que ele não desenvolve aplicações, ele desenvolve infraestrutura. Então, quem já viu, ou quem vai ver, explicar um pouco, um desenvolvedor, um developer de aplicação vai desenvolver a cara da aplicação, vai desenvolver a tela que vai autenticar, vai desenvolver a engine para comunicar com o banco de dados, para comunicar com o front-end. E o DevOps, de infraestrutura, ele vai desenvolver o quê? Ele vai criar infraestruturas como código, vai desenvolver máquinas, vai desenvolver máquinas que estão conectadas na rede X, YZ, vai desenvolver storage e vai desenvolver toda aquela infraestrutura para rodar a aplicação que está que o desenvolvedor criou. E aí a gente coloca todo o pessoal junto para quê? Para fazer toda essa parte da esteira que está aqui, ó. Isso é um plano infinito, né? Então, planificar, né, toda a parte de código da aplicação, da estrutura, codificar, buildar, testar, lançar, deployar, operar e monitorar. Isso aí não para. Então, assim, criei vários verbos aqui, né? Codar, buildar, testar, lançar, deployar. Sim. Então, é basicamente isso. Então, é ser rápido como desenvolvimento de software e não ficar empacado no pessoal da infraestrutura que fala, nós vamos ter que demorar 3 meses para ter o que você quer. E, na verdade, precisa ser rápido e a infraestrutura, da mesma forma que o software, ela é criada, destruída num tempo muito rápido. Legal. Cara, então, assim, se eu nunca vi falar esses termos, eu posso simplificar da maneira... O time de desenvolvimento, em teoria, ele tem a responsabilidade de desenvolver. Ele vai trabalhar com metodologias ágeis, sprint, que seja, mas o foco dele hoje é separar. E o time de operações tem aquele foco mais em botar no ar, botar em produção, fazer essa parte de monitoria. E quando eu falo de DevOps, eu estou basicamente juntando essas duas coisas para que a gente transforme esse ciclo infinito em algo de trabalho de maneira contínua, e isso traga agilidade, reduz as filas e tudo mais. É mais ou menos por aí? Isso mesmo. Porque o DevOps hoje, tanto o cara que desenvolve aplicação, desenvolve infra, eles estão no mesmo squad. Então, eles estão lá desenvolvendo, estão no método Agile, eles estão nas sprints, eles estão fazendo as tasks juntos, eles estão conversando sempre, toda hora. Então, assim, hoje, muitos desenvolvedores de software viraram engenheiros DevOps e muitos caras de infra viraram DevOps também, porque virou uma coisa só, né? Então, não tem essa separação mais. E são vários profissionais, né? Não é uma pessoa de DevOps que faz tudo. É um time, né? É um time. A gente fala de squad, de tribos, a gente fala das sprints, são vários profissionais. São vários profissionais, dividido por tarefas e testes para quê?
para ter agilidade mesmo, não ficar uma pessoa só como o responsável por DevOps e vários desenvolvedores de aplicação, porque ele não vai conseguir dar conta da demanda, né? Então precisa dar vazão. Então, são vários profissionais. Entendi. Mas depende muito do tamanho da empresa, né? Aqui, cara, continuando aqui, tem essa questão aqui, né, dos princípios de DevOps. O que você pode falar para a gente sobre os princípios? Aí você que vem do mercado, né, você vem de fora da IBM, você tem visto e como que isso é aplicado na prática? Então, de novo, DevOps é cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente precisa focar nas pessoas e abraçar mudanças e experimentar as coisas. Sabe? Aquele processinho fechado, ITIL, Gmood. Não, a gente tem que focar nas pessoas, a gente tem que pedir mais desculpa do que permissão. A verdade é essa. Fazer, errar, consertar e documentar e bola para frente. A verdade é essa, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de agilidade, precisa de automação. Então, a gente precisa automatizar tudo aquilo que é repetitivo e não agrega muito assim, de inteligência e deixar automatizado. Aquilo lá vai ser rápido e vai ser certeiro. Então, a gente coloca na automação o quê? Entrega contínua dentro da nossa esteira, né, CI/CD, né, que é Continuous Integration, Continuous Delivery, e infraestrutura como código. Não vou criar mais infraestrutura entrando device por device, configurando server, operacional, network e storage. A gente vai criar tudo isso como código, usando vários tipos de linguagem, né, do mercado e ferramentas, para quando você der o deploy, aquilo lá ser construído ou modificado rapidamente. Muito importante você medir tudo aquilo lá, você tem KPI. Então, você medir tudo que for possível, porque infraestrutura como Core, DevOps, você tem que usar realmente o que você precisa, e não usar mais e pagar mais por isso, ou inchar a sua área, a sua infraestrutura. Então, é sempre medir o que for possível e mostrar as melhorias. Eu fiz aqui, eu melhorei isso, da performance, porque da mesma forma que ela ajuda, pode te atrapalhar. Você pode ficar perdido pela facilidade e a aplicação começar a ficar lenta, a administração começar a ficar muito difícil e aí você se perde. Aí a probabilidade de dar um problema, dar um erro, dar uma queda, um downtime é muito grande. Então tem que estar sempre medindo. E compartilhar informações. Então, assim, é um time, tem que usar ferramentas de compartilhamento de informações, de compartilhamento de ideias, de fóruns, Slack, Mattermost, e tudo que tem no mercado aí Discord para fazer isso aí, tem que compartilhar. Não tem que ficar sempre na cabeça de um. O bom do DevOps, da infraestrutura como código e tudo mais que você coloca no CI/CD, é basicamente a documentação já está implícita, já está colocada lá. Que é o quê? Quando você faz a infraestrutura como código, por exemplo, você já documenta. Você não precisa fazer um outro documento criando topologia e explicando para quem for pegar a ver. Isso já está autoexplicativo na própria linguagem de script, que é muito simples. Então, isso só vem a melhorar a área, a parte da empresa, e aí o desenvolvimento está muito aliado ao negócio. Então, a rapidez dos negócios e a pivotagem da estratégia dos negócios. Você consegue mudar de direção muito rapidamente, coisa que antigamente você não conseguiria fazer. Demoraria e o time do mercado não perdoaria e você estaria fora. Um concorrente chegava e fazia uma coisa melhor e pegava o seu espaço. Tá. E quando a gente está falando aí que você comentou, né, de maneiras anteriores de desenvolver software, de trabalhar com software, o que você pode... Qual que é a mudança, então? Então, a gente tinha lá o Gmood, ITIL. O que DevOps essencialmente muda? Sim, é uma cultura, é uma maneira diferente de trabalhar, mas o que a gente tem de diferente do que a gente faz com DevOps do que era feito antes? Então, coloca no outro slide, por favor. Segue, por favor. No próximo? No próximo. Isso. O que acontece? Você tem o famoso SDLC, que é o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, né? Então, o que acontecia? Para desenvolver um sistema, existia uma equipe enorme, um planejamento,
Então você vai analisar os requerimentos, aí daí isso levava um tempão com os especialistas, aí você vai desenhar o sistema, a desenhando o sistema você vai implementar assim, é um depois do outro. Então assim, falando em testar, depois fazer o deployment e fazer manutenção. Então, assim, você teria que pensar em todas as possibilidades e assim, às vezes o mercado, o usuário colocou alguma coisa que você não pensou, né? Então, todas essas fases dependiam da outra, por isso que é o waterfall. Então, uma precisa fazer para cair para outra, toda ela fazer para cair para outra e tudo mais. O que isso aí implicava, né? Se acontecer alguma coisa, era tão enrijecido o requerimento ou como que era desenhado o negócio, que a mudança era muito difícil de acontecer. Assim, a pivotagem que a gente chama, pivô, né? Fazer um salto de 180 graus, né? Tum, virar. Isso é quase impossível. Então, muitas vezes o sistema acaba tendo que ficar daquela forma lento, legado ou ruim, porque muita gente pensou numa coisa e depois o mercado é outra resposta, né? Então, com a forma você fazer de desenvolvimento ágil, você vai desenvolvendo, experimentando, errando e corrigindo na medida de que você vai descobrindo como que os usuários do mercado vai impondo no seu sistema. Então, mas não que isso não tenha um planejamento, é lógico que tem. Você tem que planejar, você tem que saber o que você quer fazer. Mas a flexibilidade, o método que é feito isso aí, e a parte de microserviços e de software pequeno para você colocar, que dá essa flexibilidade de você poder pivotar toda hora, errar, acertar e lançar o negócio e não esperar a perfeição. Vamos falar assim que o waterfall esperava que o negócio ficasse super perfeito na visão dos desenvolvedores e dos realizadores para poder lançar. E muitas vezes aquilo não era o que os usuários esperavam. E o DevOps vão falar assim que é melhor feito do que perfeito. Então vamos fazer, e aí muitas coisas que às vezes pensou e queria colocar de melhoria ficaram no backlog, porque você vê que não vinga o negócio. Então é engraçado e é impressionante como muita coisa que às vezes foi pensada por gente, dono do produto, desenvolvedor, cara de marketing, depois fica no backlog porque vê que não precisa. Coisa que no Waterfall colocava tudo isso. Aí ficava aquele monstrão lá, grandão, mas não usava tudo aquilo lá e nem precisava. Entendeu? Então essa é a diferença entre o método antigo, o Waterfall, e o DevOps. É claro que existe muito legado aí no mercado que para você mudar isso para o método ágil, você vai levar um tempo. Então, muita coisa ainda está em constante mudança e migração. Mas isso eu acredito que em pouco tempo a gente tenha todos os softwares e sistemas entram nesse tipo de metodologia, né? Falando de cascata, né? Falando de cascata, eu acho que você parte do pressuposto que você sabe exatamente o que o usuário quer, né? Você sabe exatamente e aquilo não vai mudar, você tem certeza, e aí você, em teoria, vai desenvolver um produto que resolve aquele problema que você já sabe. A grande realidade e agilidade, né, de aplicações, de serviços, e a introdução dessas tecnologias digitais, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a Agile, o DevOps, tem tudo para responder na velocidade que a gente precisa, acho que sem dúvida nenhuma. Sim, ainda tem espaço para os dois, você tinha muito bem definido se vai usar o cascata, o waterfall, mas, de novo, às vezes você acha que já tem tudo pré-definido, você sabe o que o usuário quer, mas depois ele vai dar um jeito de usar diferente do que até ele tinha achado que ia fazer. Eu não sei se você já viu um desenho que fala isso, que um cara, alguém fez uns potes de comida para os gatos, tudo certinho, assim, tem 1, 2, 3, nem tem como jogar o desenho aí. Só que na hora de colocar a comida para os gatos, ao invés de cada um ficar com o seu, cada um fica cruzando com o outro, assim, fica
fica em cima do outro. Então, quer dizer, você sempre acha que está certinho, mas o usuário vai lá e complica o negócio. Ele arruma outra diferente. Se você faz isso no método cascata, você demora muito mais para mudar isso aí. E no Agile DevOps você consegue resolver isso rapidamente. Certo. Você falou bastante sobre essa parte do cascata. Aqui Gmod, ITIL, é diferente do cascata e DevOps seria uma evolução disso também? Como que você vê essa relação? Então, todo software, todo sistema precisa de mudança. Assim, ele é feito, é testado, ele tá mantido, mas ele precisa de melhoria, precisa ser mudado, porque está em constante evolução. As empresas, os negócios, a humanidade está evoluindo, então precisa mudar. Então, para esse tipo de metodologia mais tradicional, como o negócio era um pouco mais complicado, enrijecido, você precisava de uma equipe, ou de um método que resguardava de alguns problemas que poderiam acontecer por conta de algumas dependências. Então, aí você faz o quê? Você usa o método ITIL somente para fazer uma gestão de mudança. Eu vou mudar tal coisa na infraestrutura, no sistema. O que isso pode acarretar? O que isso pode fazer? Isso, né? Então, tudo tem que ser pensado ou testado em ambiente paralelo. E todas as possibilidades têm que ser colocadas e existe o downtime, né, e o rollback. Então, dentro do ITIL, é muito comum você ter uma requisição de mudança e essas requisições de mudança são constantes, então tem que ser usado esse tipo de metodologia para que uma nova funcionalidade seja registrada e um comitê aprove. Mas muitas vezes o comitê é um cara de comitê de mudança, ele não entende, né, do que a aplicação faz lá no CERN, o que a infraestrutura vai fazer, o que vai acontecer. Então, quem já passou por um processo de Gmod de alguma empresa, eu já passei algumas, eu vou falar que é um processo doloroso. Assim, quando você fala em Gmod, falava de coisas simples, só para passar no comitê, era como se você estivesse sendo julgado. Tá? Num julgamento você tinha que defender todas as possibilidades e muitas vezes você não conseguia. Então era muito complicado, é doloroso. Quando você fala de Agile DevOps, você faz isso de uma forma que o sistema praticamente não está sendo, ele está no Continuous Integration, o deployment, você tem um ambiente paralelo de homologação onde você testa, onde você faz as branches, onde você valida, isso é passado na produção. Então, assim, é uma coisa assim, praticamente transparente que quase nunca você precisa de alguma agência de mudança tão rigorosa. Você avisa que pode ter uma disponibilidade, mas se fizer como manda o figurino do processo, muito difícil dar, porque você nunca tem um ambiente só isolado, você tem outros e você tem uma redundância legal. E como o negócio rollback é muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque é por software, você pega o estado anterior, então o impacto é muito pequeno. Certo. Cara, a gente falou um pouquinho de DevOps, a gente tem aí essa cultura sendo trazida de algumas empresas, né? Acho que a gente conversou até recentemente sobre algumas delas. Eu acho que o Spotify, a Netflix são exemplos de que usam, né, essa metodologia e pela agilidade que elas têm hoje no mercado, a gente pode ver a possibilidade, né, a velocidade que a gente pode chegar. Tem alguma dessas empresas aqui que você quer comentar como elas trabalham e de que maneira isso poderia ser endereçado ou utilizado em outras empresas? Sim, vou comentar rapidamente, assim, essas são, assim, existem outras, várias, aí, esses são os exemplos de algumas muito importantes e todos bem conhecidos de todas as pessoas. Então, a gente fala de Spotify, é um serviço de streaming de áudio, e é totalmente feito, né, como um serviço. E as mudanças são terrenas, constantes, assim, toda hora, muita mudança,
centenas, às vezes milhares por dia para dar conta de tanto usuário e tanta demanda pelo áudio, né, pela música. E por tudo que está por trás também. Então, eles criaram esse conceito de squads, de tribes, de guides, de chapters, que facilitou e que fez um processo legal para que toda essa loucura aí não saísse do controle. Então, muita gente copiou isso aí, é usado e virou meio que uma referência. Você procurar alguns livros, algumas coisas que falam de DevOps, eles são bem citados. Quando você fala de Netflix, eles tinham um data center próprio há muitos anos, quando eles começaram, e hoje eles estão tudo em nuvem pública, praticamente, e eles fazem o que a gente chama de Chaos Monkey. E eles mesmos têm um software, uma automação, onde eles destroem vários serviços deles de vídeo para testar a resiliência do próprio negócio. Então, você imagina você mesmo matando seus serviços para verificar o auto-scaling, verificar se o negócio volta, para dar a melhor experiência para o usuário. É fantástico. Aí, quando você fala de Google, o Google, os serviços dele enormes, gigantescos, você fala de Gmail, YouTube, Translator e todos os serviços, né, principais dele que está disponível, né, gratuito, na internet, o Google Docs, Google Sheets e tudo mais. Eles criaram esse conceito de Site Reliability Engineer. Então, assim, é o cara realmente que vai deixar o site sempre em pé, né? Então, ele vai trabalhar com todas essas ferramentas, metodologia ágil, DevOps, tudo a parte de estrutura como código, scripts, ferramentas de monitoração, integração, deployment, para fazer o negócio não cair. Assim, você vê que é muito difícil. Quando cai alguma coisa é porque o negócio foi grave, né, em alguma região, mas a ideia é que aquela bagunça toda, quando eu falo bagunça é porque são milhões de coisas, então assim, é uma coisa muito enorme. Então, assim, se não tiver um controle legal, se não tiver uma coisa bem sólida, aquilo lá não para em pé e aí você fica à mercê da sorte e fica no escuro, né? Então essas empresas aí têm uma coisa muito legal que eles acrescentaram nesse mercado aí e que todas as outras querem seguir ter sucesso, copiam essas metodologias, essas ferramentas e tudo mais. Tá certo. Cara, eu tenho umas duas perguntas, assim, eu tenho várias perguntas para você, na verdade, né? Mas a gente tem um tempo limitado. Mas vou fazer mais duas perguntas aqui para você. Quando a gente fala tem um outro termo que a gente costuma endereçar quando a gente está falando de DevOps, que é esteira. O que seria uma esteira de DevOps? De que maneira isso está relacionado com Continuous Integration, Continuous Delivery? O que são essas coisas? Tá, volta naquele slide que tem aquele desenho lá que parece o infinito lá. Fala dele. Isso. Quando a gente fala de esteira é porque você tem uma tarefa que é feita e aí ela sendo feita, ela tem a outra e vai passando. Então, quando a gente fala de esteira, uma coisa depende da outra. Então, desde codificar, fazer o build, testar. Então, por exemplo, depois que eu codifiquei aquilo lá vai para um Continuous Integration para verificar. Algumas ferramentas verificam como é que está o código. Se alguma dependência, alguma coisa não vai quebrar, por exemplo. Então, ele verifica tudo, né? Tudo isso automatizado. Então, assim, não, nenhuma dependência que você tinha escrito vai quebrar, tudo vai funcionar. Então, ele vai fazer o build, vai fazer o artefato, né? Vai fazer o binário, né? Vai colocar isso aí. Aí, colocando isso aí, entra na parte da esteira de testar. Então, ele vai testar carga, vai ficar com os usuários, se o negócio não vai ficar lento, se você vai precisar de mais servidor, se ele vai fazer o que, então vão testar. Fazendo isso, ele vai lançar. Vai lançar o serviço e vai fazer o deploy nas nuvens que você quer. Então, você vai fazer o deploy, você tem automatizado, vai fazer na sua cloud privada, vai fazer na cloud pública A, na cloud pública B, na cloud pública C e vai dividir isso aí. Então, tudo isso aí já está pré-definido. E aí, depois disso, entra para operar e monitorar com ferramentas de performance, para medir KPIs, para verificar a saúde, verificar tudo mais. Para quê? Para ter toda a parte de improvement, melhoria, e isso aí não parar. Então, começa tudo de novo.
Quando a gente fala de esteira, a gente fala de todo esse processo e é como uma fábrica, né? Cada um faz uma parte e aí, estando certo a sua parte, vai para outra. Se estiver errado, não estiver legal na parte anterior, quando chegar na outra, vai faltar alguma coisa. E não pode faltar, porque o negócio é muito rápido. Precisa passar para frente e o sistema tem que estar em pé. E o usuário dá o clique lá, colocou lá uma informação, tem que ter a resposta. Tá, faz sentido, faz sentido. Então vamos mudar aqui um pouquinho. Você falou de várias coisas aqui. A gente falou um pouquinho de DevOps, de maneira geral. E agora a gente falou de esteira, né? Que é essa continuidade para a gente transformar isso numa realidade. Mas a minha pergunta agora, acho que Pedraza, aí deixa eu te chamar você para conversa, que é o seguinte. Legal, DevOps é um negócio que eu acho que está voando. Você concorda, Rodrigo? Está voando embaixo da plataforma. Super bem adotado. A gente falou de alguns exemplos aqui. A gente consegue trazer essa cultura, essa metodologia, essa esteira para dentro do mundo de mainframe? Como funcionaria isso? Consegue sim, Rafael, porque as disciplinas de DevOps são as preocupações, as necessidades acabam sendo as mesmas, né? Então aqui a gente tem uma outra, nesse slide que a gente está mostrando, tem uma outra representação de esteira que mostra, dá esse senso de continuidade que o Rodrigo trouxe, né? Então você parte ali do desenvolvimento, tem uma IDE para desenvolver, então muitas vezes o Eclipse pode ser utilizado tanto para desenvolver em Java, por exemplo, Python, na baixa plataforma, mas também no mainframe, para um programador COBOL, Assembler, PL1, né? Então, você sabe que no mainframe a gente até hoje tem muito código COBOL, que é muito tradicional, são sistemas legados, que estão muito próximos a gente fala que são as joias da coroa, né? Porque é ali que está rodando conta corrente ou sistemas de uma seguradora, controle de apólice de seguro. Então, um dos primeiros pontos de entrada para a adoção de DevOps no mainframe passa por ter uma interface gráfica, uma tela, né? Um jeito de interagir com o mainframe mais ágil. É diferente daqueles terminais 3270, o pessoal às vezes fala tela verde ou tela preta, né? Então, numa IDE, o programador tem acesso a comparar arquivos, usar o mouse para arrastar trechos de código, né? Para deixar isso um pouco mais palpável, vou pular aqui rapidamente para esse slide, em que a gente tem aqui do lado direito, a gente está vendo aqui um trecho de código COBOL. Então, você tem recurso para complementar a digitação de um comando, as variáveis ou estruturas de dados que foram utilizadas no programa. Então, você não precisa decorar. Não, a própria interface gráfica vai te ajudar a completar exatamente com a variável que você precisa naquele ponto, né? As literais aqui, por exemplo, problema com os números problema com o número de minutos aqui aparece numa outra cor, então facilita o entendimento. E essa interface gráfica também vai permitir mostrar o fluxo do programa, os parágrafos, os ifs, de uma forma visual, né? Então, vou voltar agora para aquele nosso assunto da esteira. Então, você vê que o nome das ferramentas pode mudar, né? Mas a gente vai também passar por desenvolvimento, armazenar o código-fonte num repositório, né? Aqui talvez tenha uma diferença importante da arquitetura do repositório de código-fonte do mainframe para a baixa plataforma. As empresas que têm mainframe ainda usam sistemas baseados em host, né? Um sistema centralizado de código-fonte. E isso pode ser um inibidor para fazer o desenvolvimento em paralelo, né? Então, vou avançar rapidamente aqui. Você vê que agora começa a aparecer nessa parte de SCM, Git, né? O GitHub, Bitbucket, GitLab. Então, são
sabores diferentes de Git, mas com essa característica de ser um repositório de código-fonte descentralizado e que vai permitir, então, o desenvolvimento em paralelo verdadeiro, né? Você ter as práticas de fazer check-out, check-in de código-fonte, fazer fork, de você entregar para os times um código que o desenvolvedor possa fazer a contribuição dele, seja para corrigir alguma coisa, seja para implementar funcionalidade nova. Então, o desenvolvedor pode fazer isso sem gerar impacto para outros, para código que os colegas estão trabalhando, né? E aí, avançando um pouco, a gente vem para essa parte do build, né? A compilação, a link edição, a criação do módulo executável no mainframe. E também você começa a ter no mainframe a possibilidade de ter uma ferramenta de orquestração como o Jenkins. Existem outras, né? Mas o Jenkins começa a aparecer como uma ferramenta que pode orquestrar, dar o ritmo, dar a sequência, automatizar esse DevOps pipeline, né? Ou essa esteira de DevOps, tanto na baixa plataforma como também no mainframe. Depois o Rodrigo falava de você fazer o deploy, né? Então, também para automação do deploy, quer dizer, uma vez que você fez o build, fez a compilação, você faz testes unitários, também automatizados, né? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas quando você tem uma confirmação de que aquele código novo não quebra nada que funcionava antes, você faz teste de regressão. Quando você passa por esses gates de aprovação de qualidade de código, né, você vai para o passo seguinte da esteira, que seria fazer o deploy. Então, aquele executável vai agora para uma LPAR, para uma partição lógica de mainframe, um outro sistema de mainframe, talvez para fazer controle de qualidade, para fazer teste integrado, teste de homologação, teste manual. Então, é claro que a gente procura com DevOps, com automação, diminuir a quantidade de teste manual, porque eles são caros, são demorados, dependem de autorização, de aprovação, mas para a missão crítica, a gente ainda precisa ter esse componente de teste que uma pessoa vai verificar o comportamento daquilo. E aqui também a gente começa a falar de teste de performance, teste de estresse, num ambiente pré-produtivo ou num ambiente mainframe que se aproxime ou simule a carga que o ambiente real de produção vai ter, né? E aí começa a aparecer essas métricas de monitoração começam a voltar para o desenvolvedor. Então, seria essa junção, né, do pessoal de operações, pessoal de infraestrutura, que tem um incentivo, o desafio de fazer mais com menos, né, aquela infraestrutura ter um custo por transação baixo, fazer uso racional de CPU, fazer operações de I/O de forma eficiente, controlada. Então, essas métricas que a gente começa a observar aqui mais para frente na esteira, começam a você ter uma realimentação, um feedback que volta para o desenvolvedor e ele pode ter ferramentas para reorganizar isso. Bom, cara, bastante coisa, né? Bastante coisa. Deixa eu fazer um ponto aqui para o pessoal. Se eu tenho hoje um ambiente heterogêneo e eu tenho lá no meio desse ambiente um mainframe e eu já estou usando DevOps na minha baixa plataforma, eu consigo trabalhar com a mesma esteira, então? Consegue trabalhar com uma esteira muito próxima e a gente tem percebido nas empresas que é feito primeiro um trabalho de priorização, né? Onde a gente vai ter o principal, o mais imediato benefício prático, objetivo de negócio. O que a gente coloca primeiro que vai trazer o maior ganho? Muitas vezes, como eu falei, é a IDE. Então, por exemplo, esse IBM Developer para Z, é o Eclipse com as ferramentas para o programador COBOL Assembly, né? Em outros casos em que isso já está em uso, o próximo passo costuma ser a automação de teste.
fazer teste unitário. Então, mas a gente está falando sim da mesma esteira, mas a gente sabe que o nome das ferramentas às vezes vai ser comum, vai ser exatamente a mesma ferramenta. Em outros casos, a gente vai ter uma ferramenta específica de mainframe. Você vê aqui o caso do ZUnit, um framework que vem de uma especificação que é XUnit, né, ou XUnit. Em Java virou JUnit, né? E no mainframe existe uma implementação da mesma arquitetura com esse nome de ZUnit, Open Unit Test. Então você tem nomes diferentes e também a observação que a gente faz de uma TI que tem velocidade diferente. Então, na baixa plataforma, normalmente a gente tem um ritmo mais frenético, né? mais ágil. No mainframe, a gente está lidando com um código mais antigo, que foi criado muitas vezes antes da fase da orientação a objetos, né? Antes de serviço, da arquitetura orientada a serviço, antes da gente começar a falar de microserviço, claro, antes de falar de DevOps, seguindo aquela forma de desenvolvimento que o Rodrigo mostrou, de waterfall, e fazer mudança no mainframe tem impacto, porque a gente está mexendo, como a gente fala, no Systems of Record, né, no DB2 do mainframe, no SIX, e muitas vezes também no acoplamento que uma empresa, uma organização, um banco, uma seguradora tem com órgãos reguladores, com o Banco Central, com uma empresa de crédito. Então, essas mudanças, ou também no governo federal, quando a gente trata de troca de informação entre os órgãos, então fazer mudança nesse sistema de registros, né, acaba tendo uma velocidade que a gente precisa respeitar, que é menor, mas ainda assim a gente vai poder falar de continuous integration, quer dizer, o desenvolvedor fazer a modificação e isso já está refletido depois de automação de teste no repositório de código-fonte, e o continuous delivery, você ter por automação evidência de cobertura de código, de qualidade de teste, de métrica, para que o código possa avançar na esteira. Tá. Cara, de novo, bastante informação. Agora, mas me diga o seguinte, se eu tenho, você falou aí de códigos que já vem lá de trás, né? A gente está falando de aplicações que são core de muitas empresas e não foram criadas há pouco tempo. E quando a gente fala de DevOps, o Rodrigo falou, né, falou muito bem sobre microserviços, containers. Aí a minha dúvida fica, bom, isso aqui é só para coisa, DevOps vai ser usado só para coisa nova, só para novas aplicações dentro do mainframe? Ou a gente está tentando modernizar, transformar, passar essas coisas, esses códigos mais antigos para uma arquitetura de microserviços? O que faz sentido, né, do ponto de vista de agilidade dentro desse mundo de mainframe? Você tocou num ponto importante aí, que é modernização, né? Então, o que a gente tem falado aqui de DevOps vale, claro, para manutenção, implementações novas, mas também para expor esse legado, porque é código que existe há muito tempo, foi testado de formas diferentes, é um código antifrágil, né? Um código que foi sendo melhorado, foi sendo adaptado, foi sendo protegido, e é muito valioso, né? Então, você pode, como parte ou como uma das disciplinas de DevOps, você pode ter a descoberta das aplicações, né? Você montar um inventário, quais são os programas COBOL, quais são as transações SIX, quais são as telas, os arquivos, as tabelas DB2 que estão relacionadas, como é que é a chamada entre esses elementos, quem depende de quem, e você passa a poder fazer diagramas como esse que eu estou mostrando aqui, em que você percebe um acoplamento, alguns núcleos. Então, tem formas diferentes de visualizar essa mesma informação, né? Mas acaba aparecendo também o potencial de transformar algumas coisas em microserviço, criar programas, talvez cascas ou programas de fachada, que vão dar acesso a esse legado usando uma arquitetura
mais nova, um jeito diferente de consumir o mainframe, e inclusive expondo isso na forma de API, na forma de RESTful API. O desenvolvedor da baixa plataforma ou parceiro de negócio escreve lá um request HTTP, aponta para um hostname, uma porta, e vai conseguir consumir um serviço de mainframe, por exemplo, simulação de empréstimo ou cálculo de um produto financeiro, do rendimento de um produto financeiro, ou consultar um veículo que está cadastrado numa base nacional, uma base federal. Então, você pode começar a expor o mainframe e fazer parte da economia das APIs. Né? Essa ferramenta que você tem esse gráfico aí, ela é uma ferramenta de DevOps? Ou alguém fez esse negócio na unha? Não, isso aqui é uma ferramenta de DevOps. A gente tem, como o Rodrigo falou, muitas vezes uma infraestrutura definida como software, você tem a autodocumentação. Por conta da linguagem de script que foi utilizada, é autodescritiva, então o esforço de documentar, a necessidade de documentar tem diminuído à medida que a gente avança. O próprio Java, com Java Docs, no começo já trazia um pouco isso, né? Mas no mainframe a gente ainda tem muito código anterior a essa fase, que está lá, que foi documentado num certo momento. Existiu no tempo alguma tentativa de manter isso atualizado, mas é muito caro e muito difícil. Então, uma ferramenta dessa que faz varredura do código-fonte, que varre os elementos, os objetos, faz descoberta do que tem no mainframe, ela pode ser muito importante para manter essa documentação atualizada e um profissional que vai entrar no time, a curva de aprendizado, o tempo que ele demora para entender onde é que ele está mexendo ali, o que ele precisa testar, esse tempo é mais curto. Entendi. Quando você chega num cliente lá para dar uma olhada nessas coisas, como que é normalmente a documentação desses códigos? A gente sabe que os times são muito seniores, o pessoal de mainframe é muito maduro, são profissionais que estão há muitos anos no mercado, conhecem aquela organização, aqueles sistemas, mas esse conhecimento acaba também indo embora quando o profissional sai, se aposenta ou é promovido para a linha gerencial, né? Então, a gente percebe que existe sim uma preocupação, existe documentação, mas uma ferramenta de DevOps nessa linha de descoberta pode apoiar, pode tornar mais barato e facilitar para quem está chegando agora aproveitar esse investimento todo que foi feito ao longo de muitos anos. Acho que uma das coisas do ponto de vista de DevOps e o que a gente tenta fazer, acho que teste unitário é uma parte crucial, né, do processo. A gente quer colocar aí uma aplicação testada, funcionando. Como que é diferente fazer essa automação de teste dentro do mainframe ou é exatamente como funciona hoje embaixo da plataforma? E o que você... Acho que para quem não ouviu, a gente tem pessoas mais senior aqui no nosso webcast hoje e a gente tem um pessoal também que está começando. Para quem nunca ouviu falar de teste unitário, o que é esse negócio? Qual que é o impacto dele nessa esteira de DevOps que a gente está falando? A gente tem percebido uma tendência que é respeitar essa pirâmide de teste, ou pirâmide da automação de teste, né? É uma iniciativa de fazer em maior quantidade, com automação e com baixo custo, testes unitários. Você testar. Então, imagina que você tem um programa que valida CPF. Então, um programa COBOL, você passa um CPF válido e você espera que o resultado seja true, seja verdadeiro. Você passa um CPF inválido, coloca um número errado lá no meio e você espera que ele retorne false, retorne que aquele CPF não é bom, não é válido. E você também pode fazer um caso de teste passando letras, para ver como é que o programa vai se virar com aquilo, se vai abendar, se vai derrubar. Então, como é que ele vai lidar com aquele parâmetro de entrada que não está correto. Eu tenho um exemplo aqui um pouco mais elaborado,
que é uma simulação de empréstimo. Então, você passa aqui como parâmetro o prazo, né, se número de anos ou número de meses, a taxa de juros, e no campo aqui de resultado esperado, você vê esse aqui, esse 12,67, né, 12 dólares e 67 centavos, essa simulação de empréstimo daria esse valor. Então, você, no teste 001, você conhece a entrada e você conhece o resultado esperado. Então, o teste 002 aqui muda a taxa de juros e traz o mesmo resultado. Então, espera-se que esse é um teste que vai falhar. Então, você pode criar código para testar código, né? Existe também uma linha um pouco mais recente que é de Test Driven Development. O programador, o desenvolvedor vai criar código. Primeiro ele vai criar o programa que testa o programa real, o programa que ele vai desenvolver em seguida, né? Então, existe um interesse muito grande em fazer automação desse tipo de teste unitário, onde você testa um programa, uma função, um microserviço, né? E à medida que você sobe nessa esteira de teste, é de se esperar que são testes mais caros, mais demorados. A infraestrutura para fazer o teste é mais difícil de provisionar. Às vezes você precisa de pessoas para fazer teste de aceitação, de homologação, por exemplo. Então, existe uma preocupação em minimizar esses testes à medida que você sobe na pirâmide. Certo. Com certeza é um ponto crucial aqui que a gente está tentando fazer quando a gente faz essa mudança, porque você conseguir ter essa validação é o que vai permitir, né, e não só conseguir essa validação, mas ter isso de maneira rápida, é o que vai permitir essa agilidade, né, essa entrega contínua, que é a proposta de DevOps. A gente está chegando aqui no final da nossa hora. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat que eu vou replicar para vocês dois, tá? Vamos aqui para a gente finalizar. Seguinte, acho que falando aqui sobre documentação ainda. O pessoal está te querendo colocar em água fria aqui, Pedraza. E ele quer saber se existe ou não essa documentação. Pula essa? Não, aqui a gente fala a verdade. Fala a verdade aí, cara. Geralmente, a gente está falando de documentação, certo? Existe ou não essa documentação quando você chega lá? Provavelmente a resposta depende, cada caso é um caso, mas o que você tem visto no mercado quando você chega lá para falar desse negócio de modernização de código, DevOps? Como que está o status dessa documentação? Ela existe, mas ela poderia ser mais completa, estar mais atualizada, ser melhor. Mas, em geral, ela existe sim. O gestor da área ele não pode ficar exposto, né, a um superior, à auditoria, especialmente agora que a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. O gestor de um sistema ou de uma aplicação não pode dizer, não, está tranquilo, eu não tenho documentação nenhuma. É uma resposta que não é aceitável. Então, essa documentação existe. Mas a gente também já ouviu e sabe que, em muitos casos, como tudo, existe espaço para melhorar. Bom, mas e relacionado a isso, quando a gente fala de DevOps, vocês comentaram aí, né, que o próprio código facilita isso. Mas acontece de maneira... É uma mágica, então, quando eu faço DevOps, eu não preciso documentar e sai tudo automático? Não é o caso. Como a gente fala, né, o Rodrigo também tocou nesse ponto, DevOps é a cultura, então é você... Primeiro, acho que vem as pessoas. Então, você ter pessoas e processos, o time ter o entendimento do valor que essas práticas trazem. E as ferramentas, elas vêm, acho que com um peso muito menor quando você compara com... Eu sempre acreditei que o sistema humano vem em cima do sistema técnico, né? Você tem um sistema humano bem resolvido, em que as pessoas se comunicam e tem bons processos. O sistema técnico, claro que com uma ferramenta melhor vai ajudar mais,
mas a parte de tecnologia vai apoiar decisões de arquitetura, e aí, na linha da sua pergunta, a documentação vai depender de todo esse conjunto e não só da ferramenta. Então não tem milagre, não tem mágica, não. A ferramenta ajuda, mas continua tendo, o papel das pessoas continua sendo muito importante. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta aqui. Oi. Opa, vai lá, cara. Termina aí. Não, é muito importante, né? É pessoas, processos, tecnologias. Vai ter esse critério. E se algum tiver faltando, não vai dar certo. E as pessoas, a cultura é o mais importante. Se a gente tiver as pessoas que estão engajadas a fazer daquela forma de realmente estar aberta a mudanças e experimentar, pedir mais desculpa do que permissão, toda a tecnologia que você tiver do processo que foi feito pelo comitê de DevOps do mundo, não vai dar certo. Então, precisa ter engajado tudo isso aí. Tá, quando a gente está falando de DevOps também, acho que toca num ponto que é uma das perguntas aqui, que é a questão de hierarquia. A gente fala de quando a gente vai para metodologias ágeis, a gente quer empoderar aquele desenvolvedor, a gente quer empoderar os times, tirar aquela questão de hierarquia. Quando a gente está falando de DevOps, vocês entendem da mesma maneira? Então, quando a gente fala de hierarquia, você tem muita coisa amarrada com outra, que é só aquela pessoa que mexe e você não consegue mudar. Então, assim, primeiro você tem que mudar a cultura e você vai ter que fazer a transformação digital, assim, a jornada para cloud, para microserviços, daquele que era legado para o novo. Então, se você tem um sistema que é muito hierárquico, você vai ter que reescrever ele, vai ter que mudar para que ele seja adaptável a microserviços, a containerização e tudo mais que a gente está acostumado com o mundo DevOps, né? DSPM, com o GitHub, Continuous Integration, Deploy com o Jenkins, por exemplo. Então, você tem que pegar e migrar. Não adianta falar assim, agora eu sou o DevOps, eu vou pegar aquilo que eu tinha tudo legado e vou colocar lá e vai funcionar. Não. Tem um trabalho árduo aí dessa jornada que você tem que transformar o negócio da empresa em sistema da empresa. Aí você tira aquela hierarquia, você tira aquele engessamento que está lá e deixa mais maleável. Lógico que está alinhado à estratégia da empresa. E aí você empodera realmente os engenheiros de software, DevOps, para poder experimentar mais e para poder fazer. Caso seja alguma coisa do mainstream, que o Pedro comentou que é uma informação muito crítica, informação de conta bancária, cartão de crédito, tudo tem que ser pensado também. Não simplesmente pegar e falar assim, isso aqui é legal, bonitinho, está fazendo, vou fazer. Não, pera lá. Como é mainframe, existe a possibilidade de agilizar, mas tem que fazer tudo com muito planejamento para não ter um problema maior do que você está tentando resolver, né? Certo. Uma outra questão aqui, e eu acho que é uma pergunta que talvez, como eu disse, a gente tem pessoas aqui que já estão no mercado há um bom tempo, e tem outras que estão começando, né, dando seus primeiros passos no mundo de mainframe. Sejam bem-vindos todos, queremos que vocês continuem aqui. Tá? Endereçando essa pergunta é o seguinte. Primeiro de tudo, DevOps, a gente falou acho que várias vezes aqui, ela não é uma ferramenta específica. Algo que você vai lá e vai baixar, fala assim, olha, vou instalar um DevOps no meu servidor. Não é uma ferramenta, é uma maneira de trabalhar. A gente falou de diversos processos, falamos de esteira. Agora, sim, existem ferramentas que possibilitam o DevOps, que fazem o DevOps acontecer. A gente até tem aqui na tela, se vocês olharem aí, o Rodrigo Suave compartilhou com a gente. Isso aqui são ferramentas, tá? Só para que vocês tenham uma noção da quantidade de ferramentas que a gente tem, tá? Mas que fique claro que DevOps não é uma ferramenta, algo que você baixa e instala no seu servidor, e sim uma cultura, uma maneira de trabalhar. E essas ferramentas que estão na tela aí são alguns exemplos do que você utiliza para fazer
todo esse negócio acontecer. Beleza? Beleza. É isso mesmo. O DevOps é uma ferramenta que você baixa, você tem cultura, você tem pessoas, você tem um monte de ferramentas. Isso deve ter já atualizado. Existem centenas, às vezes dezenas para fazer um determinado papel, né? Aquilo aí você, a empresa, os engenheiros, os squads, os tipos, vão decidir qual a melhor ferramenta que eles vão usar com relação ao que eles mais gostam, o que vai atender melhor certas funcionalidades e tudo mais. Vai sair de empresa para empresa, vai decidir. Existem várias. Então, você pensar em open source, em enterprise, você vai pagar, se é gratuito, se é alguma coisa de teste, e por aí vai. Entendeu? Tá. Para a gente fechar aqui, tá? Pergunta para vocês dois. Quando a gente fala tanto em baixa plataforma ou no mainframe, na alta plataforma, a gente tem DevOps, mas a gente tem alguns outros nomes aí que estão surgindo, que é DevSecOps, DevDataOps. Como que vocês contextualizam essas outras sopas de letrinhas que estão aparecendo, né, e complementando esse discurso de DevOps? Eu posso começar rapidinho? Vou falar daquilo que eu estou mais envolvido, que é segurança. Eu falo de DevSecOps. Assim, a gente pensar em DevOps, em agilidade, em lançamento de feature, em lançamento de funcionalidade. A gente sabe que muitos desenvolvedores, os DevOps têm que entregar mais do que pensar na segurança. E a segurança, mais do que nunca, é um assunto muito importante. A gente tem lei geral de proteção de dados, a gente tem privacidade, a gente tem um monte de coisa aí que está acontecendo que as empresas não estão muito contentes, então a gente tem que pensar em segurança dentro da esteira. Então, quando a gente fala de DevSecOps, a gente coloca alguns controles de segurança para garantir que o código esteja limpo, esteja sem bugs, as dependências não estão com vulnerabilidades, a gente faça os testes de análise de código estático, testes dinâmicos, a gente inclui alguns penetration testes, a gente testa a infraestrutura da nuvem, testa código, runtime, tudo isso para garantir que o código, a aplicação, quando vai ser lançada, vai direto para o usuário, esteja bem protegida, pelo menos naquela parte, até novas funcionalidades entrarem. Então, a gente sabe que se você corrigir um problema no começo, no design, você não vai gastar nada. E se você for lá no final, quando está em produção, para você corrigir alguma coisa que poderia ter sido vista antes, vai pagar 30 vezes mais. Então, vamos fazer o que a gente chama de security by design, left to right, da esquerda para a direita. Vamos começar com segurança desde a concepção do código, desde o design do negócio. Então, isso que a gente está falando hoje de DevSecOps, ou Tech DevOps, como queira chamar. As minhas palavras finais aqui, já aproveito para me despedir de todo mundo, agradecer muito a atenção, mas eu estou lendo um livro do Nassim Taleb, que é Antifrágil. Então, de todas essas ferramentas, né, a gente vê essa tabela periódica, daqui a um ano, muitas delas não vão estar mais em uso. É claro que outras vão prevalecer, existe competição, tem várias ferramentas disputando o mesmo espaço. Então, um desafio para os gestores, para os líderes, como é que eu escolho? Eu quero adotar uma coisa que é nova, mas eu não quero ser o primeiro e eu também não quero ficar para trás. Então, é difícil achar esse equilíbrio e, normalmente, o tempo é o maior juiz para decidir quem fica e quem sai. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Faço minhas palavras, as palavras do Pedraça. Muito honrado aí, muito contente. Pode chamar para outros webinars que eu estarei disponível aí para outros assuntos. Beleza, acho que obrigado vocês dois por ter participado, por ter compartilhado. Esse é um assunto extenso. A gente vai continuar. Hoje é só a primeira pincelada no que é só tentar posicionar essa cultura, essa maneira de trabalhar, tanto fora e dentro do mainframe. Tá? A gente vai continuar nessa pegada, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho. Eventualmente a gente vai falar até de algumas ferramentas e processos específicos, os desafios de fazer isso acontecer. E para a gente fechar aqui, eu agradeço a todos vocês por terem participado dessa sessão. Contente que bastante gente se cadastrou, bastante gente entrou. Eu acho que é um sinal que a gente está trazendo um conteúdo que o pessoal está gostando. E falando sobre conteúdo, tá? Dia 17 de outubro,
a gente tem a nossa próxima sessão, vai ser sobre o novo mainframe. Tá? O novo mainframe, a gente vai falar dessa sessão dia 17 de outubro, às 14 horas também. Tá? E logo, tá? A partir do dia 12, eu vou colocar esse evento lá no meetup.com para que todos possam se registrar e achar o link. Tá? Alguns de vocês a gente vai mandar e-mails também. Tá? A nossa newsletter ela está sendo enviada, então vocês vão ter o convite aí também na caixa, no inbox de vocês. Com relação às perguntas que a gente não respondeu ainda, tá? Se você está lá no grupo do Meetup, vai lá na página desse evento, comenta lá, e tanto eu, o Pedraza e o Suave, a gente responde vocês, tá bom? A gente já chegou, passou aqui já 6 minutos do nosso tempo, mas se você quer continuar essa conversa ainda hoje, vai lá na página do evento no meetup.com, tá? meetup.com/iniciativa Z, acha o nosso evento. Nosso evento de hoje ele está na data do dia 9, e aí coloca lá na caixinha de discussão e a gente vai trocando ideia por lá até a nossa próxima sessão, tá bom? Eu já deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez por terem participado dessa sessão e vejo vocês na próxima. Tá legal, galera? Muito obrigado, até a próxima. Valeu.